Olá, tudo bom? Milhões de pessoas no mundo inteiro começam a ter alguns sinais iniciais de problemas nos rins. Não associam esses sinais e sintomas a uma condição renal, não fazem nada, não vão no médico, não tomam remédio, não mudam a alimentação, vão deixando isso para lá e quando se apercebem já estão com um problema renal muito avançado, precisando fazer hemodiálise, em casos mais graves até mesmo transplante. É muito importante a gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá e evitar problemas progressivos de saúde, principalmente nos rins, que são uns órgãos muito nobres que filtram o nosso sangue. Eu vou te falar hoje de 9 sinais que o nosso corpo dá que a gente tem problemas nos rins. É muito importante prestar atenção. Fica até o final, você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar, você já teve algum problema nos rins? Alguém da sua família já sofreu de algum problema renal, teve que fazer algum tratamento, algum tipo de cirurgia, transplante, melhorou, ainda está em processo de cura? Escreve isso para mim aqui nos comentários, quantos anos você tinha quando teve esse diagnóstico? Eu vou adorar ver o seu comentário. Se você puder também agora, aproveita e deixa sua curtida no vídeo. Isso é muito importante para mim, não só para esse vídeo aqui, mas mostra para o YouTube que você apoia o canal e que confia no meu conteúdo. Primeiro sinal que o nosso corpo dá que os nossos rins podem estar com algum problema é o inchaço. E esse inchaço dos problemas nos rins são inchaços mais relacionados a pernas, tornozelos e também no nosso rosto. O rim ele é um órgão muito nobre, ele controla o equilíbrio entre sódio e água, né, do nosso organismo. Ele libera o excesso de sódio, de água do nosso corpo. E quando ele perde a eficiência, o nosso corpo faz o quê? Retém esse líquido e causa o que a gente chama de edema, esse inchaço que fica muito visível nos pés, nos tornozelos e em outros casos também no rosto, aquele rosto mais inchado, as pálpebras bem inchadas. Em casos mais graves, isso é importante, o líquido fica tão em excesso no nosso corpo que pode se acumular até mesmo nos pulmões, causando falta de ar. Então, se o inchaço é persistente, se ele não melhora ao longo do dia, vale a pena você pedir para o seu médico um exame de função renal, porque ele também, né, pode acontecer por outras questões, problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas circulatórios. Então, é importante você saber o que está causando esse inchaço em você. E é sempre importante você fazer os exames corretos, mas pode ser, né, a causa de problema renal, sim, e deve ser investigado, é um sinal bem clássico. Segundo sinal e sintoma é o cansaço, falta de ar e palidez. Quando eu falo nisso, você pensa em quê? Anemia. E muitas vezes essa anemia está relacionada à doença renal. Isso porque os rins produzem um hormônio chamado eritropoetina, que é responsável por formar os glóbulos vermelhos do nosso corpo. E quando a produção desse hormônio cai, o sangue transporta menos oxigênio e você tem o quê? Todos esses sintomas que eu te falei, ou seja, você tem um quadro de anemia e tem muita falta de ar com esforço e tudo mais. Então, se você vem se sentindo muito cansado, mesmo dormindo bem, também vale a pena avaliar a função renal, porque uma coisa pode estar relacionada com a outra. Outro sinal, sintoma relacionado é a perda de peso e falta de apetite, porque quando a gente tem o excesso de ureia e toxina no corpo, né? Porque pensa comigo, o rim não está filtrando bem o seu sangue. Se ele não está conseguindo eliminar aquelas toxinas, aqueles produtos metabólitos do nosso organismo, do nosso sangue, você vai ter um acúmulo deles circulando ali. Então, essa quantidade toda a mais no seu sangue pode mudar o seu paladar, pode dar um gosto metálico na sua boca, pode dar náusea e menos vontade de comer. Então, naturalmente, isso leva à perda de peso e de massa muscular. Então, pode ser um sinal desse acúmulo de resíduos no seu sangue e vale a pena ser investigado também. Outra questão que está relacionada, e a gente às vezes não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, é uma pressão alta de difícil controle. A pressão alta pode causar o dano renal e o dano renal pode causar a pressão alta. Elas ficam ali num ciclo vicioso muito ruim. Então, tem esse sistema renina-angiotensina, aldosterona, que está muito relacionado, né, à pressão, ao rim. E quando tem lesão no seu rim, ele libera mais renina e os vasos do corpo inteiro se contraem, aumentando mais a pressão arterial. Então, quando você tem pressão alta de uma forma mais constante, quando tá muito difícil controlar a pressão, sempre vale a pena ver como tá o rim também. Será que a pressão aumentou por causa do rim? Então tem que investigar. Outra questão é essa sensação de frio nas mãos e nos pés, porque lembra que eu te falei que você pode ter aquela anemia causada pelo problema renal?
essa anemia, essa dificuldade do oxigênio chegar, né, por conta dessa dificuldade de formar os glóbulos vermelhos da maneira correta, faz com que você tenha mais dificuldade do oxigênio, do sangue chegar nas extremidades, e isso causa pés e mãos frios. Então, se você vem sentindo que mesmo em dias mais quentes, o pé e a mão estão sempre mais geladinhos, pode estar relacionado a um problema renal também. Levantar várias vezes à noite para urinar também pode estar relacionado com problema renal, pode mostrar que os rins estão perdendo um pouco essa capacidade de filtragem ou de concentração de urina. Claro que isso também pode estar relacionado a problemas de próstata aumentada em homens, problemas de controle do açúcar do sangue, ou até mesmo uso de diurético ou beber muita água à noite, mas para quem tem problema renal pode ser um dos sinais e sintomas iniciais de problemas nos rins, então vale a pena avaliar também. Outra questão que muitas pessoas relatam é aquele prurido, aquela coceira pelo corpo todo, e como os rins não estão filtrando bem o sangue, ele acumula ureia, fósforo e outras toxinas que podem causar coceira, enfim, irritação na pele. Essa coceira muitas vezes piora à noite e muitas vezes se concentra mais nos braços e nas costas. É o prurido urêmico, que é chamado, e normalmente está mais comum em estados avançados de problemas renais. Se você vem sentindo isso com outros sintomas, também vale a pena avaliar. Outra questão é um sabor metálico na boca e um hálito diferente. Já te falei, né, que o excesso de toxinas no sangue pode dar um gosto diferente na boca. Em alguns casos, um gosto de metal mesmo. Altera o paladar e pode dar um hálito diferente. É um hálito conhecido como hálito urêmico. Mostra que o corpo já está bem intoxicado por resíduos que os rins não estão conseguindo excretar, e pode ser um sinal que a função renal já está bem comprometida, com eles funcionando abaixo de 30%, então é um sinal grave que deve ser avaliado o mais rápido possível. Por último, mas não menos importante, a espuma na urina. É um dos sinais mais precoces de problema de lesão renal, e muitas pessoas ignoram esse. A espuma presente pode indicar presença na urina, né, de proteína na urina, né, proteinúria. É o primeiro marcador de que alguns daqueles filtros dos rins, os glomérulos, aquelas redinhas dos rins, estão permitindo a passagem de substâncias maiores do que deveriam. E a proteína passa por ali e espuma no sangue. Então é só você pensar mais ou menos numa clara em neve, né? Quando você tem a clara do ovo e você bate, ela não espuma, porque aquilo ali é proteína pura. Imagina a urina ali batendo, né? Com muita proteína no vaso sanitário, na louça do vaso, vai espumar também, porque tem muita proteína. A lógica é mais ou menos essa. Então, se você tem, quando você vai urinar, tem muita proteína, pode ser. Agora, cuidado, se você bota no vaso sanitário aquelas coisas penduradas do lado, com cheirinho, com sabão, com cloro para desinfetar, porque aquilo ali às vezes causa, como tem um sabão ali, pode causar proteína, pode causar espuma. Então isso pode te confundir. Se você tá na dúvida, tira aquilo do vaso, uns dias, uma semana, e deixa sem nada mesmo, e vai acompanhando como fica só com a sua urina e a água para verificar se tem espuma mesmo ou não. É bem importante que a gente proteja os nossos rins da maior forma possível, então beber bastante água, evitar tomar anti-inflamatório por conta própria, controlar a pressão arterial, reduzir o sal, alimento ultraprocessado, manter o açúcar do sangue sob controle, praticar atividade física e ter uma alimentação regular. Eu tenho uma playlist aqui de saúde dos rins, vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu quero saber se você tem algum desses sinais ou mais de um, qual deles. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal. E compartilha esse vídeo, ele é muito importante. Se você acha que alguém precisa dessas dicas, compartilha, tá bom? Vamos ampliar essa corrente do bem, eu e vocês, que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau.